Olá, pessoal. Estamos de volta mais uma vez aqui na minha página. Nós vamos começar uma série de mensagens agora em mês de novembro, né? E hoje nosso tema está super abençoado. Às vezes as pessoas acham que a Bíblia só fala sobre coisas espirituais, mas a Bíblia fala sobre todos os assuntos. Marlon, a paz do Senhor, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. Empreendedorismo. O que é empreendedorismo e o que a Bíblia fala sobre isso? Hoje é o primeiro tema de muitos temas legais que a gente vai ter agora no mês de novembro. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia e o empreendedorismo. Próxima quinta-feira será a Bíblia e a criatividade. A próxima, a Bíblia e a família. E o próximo, a Bíblia e o protagonismo feminino. Então são 4 temas agora em novembro e hoje o assunto está muito interessante porque nós estamos vivendo um momento onde estão surgindo muitos empreendedores, né? E graças a Deus, o Brasil ele é constituído de muitos empreendedores, inclusive muitas mulheres que empreendem. Inclusive eu sou uma empreendedora também. Vou falar sobre isso depois. Mas eu já quero aí dar uma boa noite para quem já entrou, né? Quem tá entrando aí. E toca nesse aviãozinho, gente, e envia essa live para alguém, convida alguém para participar com a gente, porque hoje o assunto está muito interessante. O que a Bíblia fala sobre empreendedorismo? Vamos falar um pouquinho sobre o que é empreender. Empreender é decidir realizar ou pôr em execução alguma coisa ou realizar alguma coisa. Empreender é ter motivação para criar e implementar algo, de alguma forma, que de alguma forma vai ajudar ou vai beneficiar um segmento ou a sociedade como um todo. Pastor Luciano também entrou aí, a paz do Senhor, Pastor Luciano, irmão Alcione também, sejam bem-vindos. Vou dar um exemplo para você de uma pessoa que foi uma empreendedora, tá? Nem sempre o empreendedor tem em foco o lucro. Nem sempre, tá? Claro que pode ser, né? Pode ter, não é errado, né? Mas existem empreendedores que não tiveram o foco de ganhar dinheiro ou de lucrar, mas tiveram foco de criar ou implementar alguma coisa que pudesse trazer um benefício para toda a sociedade. Vou dar um exemplo da médica Zilda Arnes. Não sei se você já ouviu falar na Zilda. A Zilda Arnes, ela batalhou para erradicar a desnutrição e a desidratação de crianças carentes. Talvez você já tenha ouvido falar na Zilda Arnes. Ela foi uma empreendedora, uma grande empreendedora, que fez a diferença para a sociedade, atuando no empreendedorismo social. Ela criou uma fórmula, né, que até hoje a gente usa, né, gente? Aquela formulazinha da água com um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, aquele soro caseiro, né, famoso, que hoje todo mundo usa, todo mundo faz, os próprios médicos recomendam. A Zilda, ela batalhou nessa linha de frente para que as crianças carentes não morressem de desidratação nem de desnutrição. Então ela foi uma grande empreendedora que não visava o lucro. Pelo contrário, ela visava um bem, uma forma de beneficiar a sociedade como um todo. Então, o que é empreender? É usar o seu tempo e as suas melhores competências técnicas e comportamentais para agregar valor ou para criar um valor, assumindo riscos e aceitando desafios. E aí, você pode perguntar o seguinte: vem cá, quando nasce um empreendedor? Quando o empreendedor nasce, irmã Alessandra? Quando surge um empreendedor? Geralmente, os empreendedores, eles nascem em momentos de crise. Geralmente, aquela pessoa que ficou desempregada, de repente, perdeu o emprego, né? E ela tem que pensar no modo de ter dinheiro para pagar suas contas. Geralmente, nesse momento de crise, de dificuldade, de adversidade, é que nasce um empreendedor. Na realidade, se você prestar atenção, 2 homens olham pela janela. 2 homens olham pela janela. Um vê lama e o outro vê estrelas. Esse homem que vê estrelas é o empreendedor. O empreendedor,
ele olha uma situação adversa e ele enxerga essa situação adversa de uma outra maneira. Ele enxerga de um outro jeito. Então, nos maiores momentos de crise da humanidade, foram criadas as maiores invenções. Para resolver um problema ou para agregar um valor, nasce um empreendedor. Vou dar um exemplo. Aqui no meu livro eu falo do criador do automóvel, né? Henry Ford. Eu falo sobre ele aqui. O Henry Ford, ele criou, claro que agora, né, já passou muito tempo, mas a história tá aqui, tá, gente? No meu livro, a história dele, quando foi da Segunda Guerra, né, na Guerra Mundial, e as pessoas queriam sair de casa, não tinham como sair de casa, ele criou um jeito das pessoas saírem de casa com suas bicicletas motorizadas. Aqui eu falo sobre essa história. Então, em momentos de crise, ele teve uma ideia, né? E essa ideia tornou o Henry Ford rico, riquíssimo, né? Com a descoberta que ele fez. Mas se você quiser saber mais detalhes, compra o livro, que a história está aqui. Então, a própria escrita da palavra crise, né? Eu já falei muito sobre isso aqui, mas quando a gente pega a palavra crise no original dela, né? Eu gosto muito do hebraico porque ele abre esse leque na nossa cabeça. A primeira letra da palavra crise no hebraico é o men, né? Mashber, que é a palavra crise. Essa letrinha men, ela é a letra da transformação. Então eu sempre digo o seguinte: ninguém entra numa crise e sai da mesma maneira. Ninguém enfrenta uma crise na sua vida, seja ela psicológica, emocional, econômica. Qualquer pessoa que enfrenta uma crise, ela nunca vai sair dessa crise da mesma maneira. Ou a crise vai derrubar a pessoa, ou a crise vai transformar a pessoa. Então, num momento de dificuldade, adversidade, problema, né, a gente tem que se perguntar o seguinte: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Se eu estou vivendo esse momento difícil, de adversidade, o que eu tenho? O que eu posso fazer? O que eu sei fazer que vai poder agregar valor à minha vida? Então, essas são as perguntas que a gente deve fazer quando a gente está vivendo um momento de crise. Principalmente se você quer empreender, se você quer lançar um produto novo, né? Se você quer criar um produto novo ou um serviço, você tem que pensar isso. O que eu sei fazer? O que eu posso fazer nesse momento? Teve uma vez que o povo de Israel está vivendo um momento muito difícil de perseguição por Faraó, né? E Deus fala com Moisés: Moisés, o que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos, Moisés? Então, olha só, você tem que parar de olhar para mim agora, né? E você perceber aquilo que eu já te dei. Você tem um cajado nas mãos, então use esse cajado. É esse cajado que você vai usar para abrir esse mar, né? Para poder guiar esse povo. É aquilo que já está nas suas mãos. Joquebede, no momento de crise, Joquebede também, ela teve uma ideia, né? Ela teve um filho, né? E era proibido naquela época, todos os meninos teriam que morrer por ordem de Faraó. O que ela faz? Ela constrói uma pequena embarcação para o seu filho Moisés. Ela já estava acostumada a ver isso muito, né? Ela estava acostumada as pessoas usarem esse tipo de material que ela usou ali, né, nas embarcações, aquele piso para revestir, para não entrar água. Ela via aquilo ali no Egito e ela pegou aquilo ali, aquela ideia, transformou um bercinho numa pequena embarcação e ali colocou Moisés, que era o seu maior tesouro. Esse menino que mais tarde seria o libertador de Israel. Então, empreendedorismo é uma coisa maravilhosa e a Bíblia está recheada de exemplos de pessoas que empreenderam num momento difícil. Vou dar um exemplo também de uma nação que é muito empreendedora, é a nação de Israel. Por exemplo, a nação de Israel, se você pegar informações sobre a nação de Israel, você vai ver que a maior parte do território de Israel é deserto. É areia, é deserto. Então, o que Israel pensa, né? O que a nação de Israel pensou? Olha, a gente tem isso aqui, não tem como fugir disso. Nós temos esse deserto, o que a gente vai fazer? Eles aprenderam a fazer florescer o deserto. Eles aprenderam, gente, a
fazer o deserto florescer. Então, se você pesquisar a história de Israel, Israel hoje exporta a tecnologia de agricultura no meio do deserto, no meio do nada, para várias nações. Porque eles pegaram um momento difícil, começaram a pensar em soluções sobre aquele momento difícil, colocaram em prática, e se você pesquisar, gente, a internet está aí para você pesquisar, como a nação de Israel é abençoada e como ela dribla, né, vamos dizer assim, as adversidades do seu território e da sua nação. Né? A gente vê medicamentos maravilhosos que são criados em Israel, tecnologias de máquinas médicas criadas em Israel e a própria questão da agricultura. Israel aproveita muito as suas águas. O reaproveitamento de água em Israel é maravilhoso, é quase 90% de aproveitamento da água. Então, os recursos que eles não têm, eles aproveitam aquilo que ele tem e empreende, faz coisas novas. Então, na crise, a gente pode empreender. Eu queria ler um versículo com você no livro de Provérbios, capítulo 20. Abre a sua Bíblia aí. Provérbios, capítulo 20, versículo 13. Diz assim: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Olha o conselho. Olha o conselho do livro da sabedoria. Gente, não ames o sono. Tá falando o quê? De preguiça. Se você encruzar os braços, se você achar que a solução vai vir de algum lugar e você não fizer nada, a Bíblia diz que você vai empobrecer. Então, para você melhorar, para você prosperar, para você se fartar de pão, você tem que abrir os olhos. Esse abrir os olhos aqui, gente, não é só abrir os olhos assim, não. É observar a sua vida, né? É melhorar, é fazer alguma coisa com aquilo que você já tem. Então, a Bíblia é um manual de empreendedorismo. Na palavra de Deus, na Bíblia, nós temos muita instrução de como criar, de como começar e de como conduzir os nossos negócios. E olha, eu digo para você, muitas pessoas que nem cristãs são, tá? Elas leem a Bíblia a fim de buscarem nela chaves de sabedoria para abençoar os seus negócios. Olha que eu leio muito, eu li biografia de muitas pessoas, muitos empresários, muitas pessoas que são prósperas na vida financeira e nem crentes são. Por quê? Porque elas descobriram um livro milenar, um livro moderno e um livro que fala sobre todos os assuntos, que é a Bíblia. Então, a Bíblia é esse manual de empreendedorismo, né? E que aborda, a Bíblia fala sobre mentoria, a Bíblia fala sobre planejamento, e a Bíblia ainda instrui a gente como fazer as coisas. Então, quem não lê a Bíblia está perdendo um grande tesouro. Eclesiastes 5:19, vamos lá? Vamos ler também livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, diz assim: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Olha só o que a Bíblia está dizendo aqui. Está dizendo aqui que Deus confere riquezas e bens para as pessoas através do seu trabalho. E isso é um dom de Deus. Muitas pessoas têm a ideia equivocada que Deus só está preocupado com a vida, nossa vida espiritual. Não, isso não é verdade. Deus está preocupado com todas as áreas da nossa vida e a Bíblia tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Então, o empreendedor é aquele profissional inovador que modifica com a sua forma de agir qualquer área do conhecimento humano. E aí eu vou dar um exemplo de um grande empreendedor da Bíblia. Você já ouviu falar dele, mas talvez o que eu vá falar para você aqui, você ainda não tenha conhecimento. Quero aproveitar que nós já estudamos de janeiro até semana passada, nós estudamos o livro de Gênesis todo, capítulo por capítulo. Está gravado aqui na minha página, se você não sabe, tem aí. Se você tem curiosidade de saber alguma coisa sobre os capítulos de Gênesis, está tudo gravado. E eu vou falar sobre um homem de Gênesis, um homem que a gente estudou no livro de Gênesis, que é um exemplo de um grande empreendedor. Eu estou falando de Abraão.
Você sabe que Abraão foi um homem riquíssimo, um homem muito abençoado por Deus. Mas você não sabe que ele também investiu na área da agricultura. Você sabia disso? Quando a gente pensa em Abraão, a gente pensa que ele era dono de muitas ovelhas, de muitas cabras, camelos, né? A Bíblia realmente fala sobre isso. Mas a Bíblia diz que Abraão foi um grande empreendedor também na área da agricultura. E eu quero ler esse versículo com você aqui. Gênesis capítulo 21, versículo 33. Gente, olha que lindo. Eu vou ler esse versículo na Bíblia de Jerusalém, porque a Bíblia, de uma tradução para outra, ela dá informações a mais pra gente. Na Bíblia de Jerusalém, Gênesis 21, versículo 33, diz assim: Abraão plantou uma tamargueira em Bersabeia, que na Bíblia da nova tradução internacional fala Berseba, tá? Mas aqui na Bíblia de Jerusalém fala Bersabeia. Não tá errado não, é isso mesmo. Abraão plantou uma tamargueira em Bersabeia e aí invocou o nome de Iavé, Deus da eternidade. Gente, quando você vai na outra versão, diz que Abraão plantou um bosque. Mas quando você vai na Bíblia de Jerusalém, que é a linguagem mais próxima da realidade do texto original, diz que ele plantou uma tamargueira. E eu fiquei muito curiosa para saber que tipo de planta era essa. E por que Abraão se interessou em plantar uma tamargueira. A tamargueira é uma árvore do deserto, é um tipo de palmeira. E aí, quando eu li essa história, eu percebi o quanto Abraão foi realmente um grande empreendedor. Essa palmeira, ela vive no deserto. E apesar de todas as condições climáticas desfavoráveis, a tamargueira sobrevive com as mais altas e as mais baixas temperaturas. Preste atenção. Berseba, região de deserto, né? Região de muito calor. De dia faz muito calor, muito. E à noite faz muito frio. Você imagine, qual árvore que poderia sobreviver num ambiente de muito calor e de muito frio? Muito calor e muito frio, muito calor e muito frio. Quando a gente pega algumas árvores hoje que a gente conhece, elas se dão bem num clima ou no outro. Mas Abraão descobriu que a tamargueira, ela se dá bem em clima muito quente e muito frio. Gente, olha que coisa linda. E sabe o que Abraão faz? Abraão, como um homem de visão, que tinha uma visão empreendedora, ele planta um bosque. Está escrito aí na sua Bíblia, em Gênesis 21, versículo 33. Está escrito na sua Bíblia que ele plantou um bosque. Só que quando você vai na Bíblia de Jerusalém, fala exatamente o tipo de planta que ele plantou, que foi a tamargueira. Gente, uma planta qualquer não sobreviveria. Mas Abraão descobre uma planta que vai sobreviver tanto no calor quanto no inverno, porque o deserto é assim, muito quente no calor e muito frio no inverno. E essa tamargueira, além de ser uma palmeira, ela ainda produzia um fruto que era muito disputado pelos viajantes que vinham de longe e quando avistavam essa palmeira, sabiam que poderiam, além da sombra, também comer o fruto dessa palmeira. Esse fruto dessa tamargueira, gente, ele caía no chão. Quando esse fruto caía no chão, no chão do deserto, que era aquele chão quente, devido ao calor, aquele fruto cozinhava e tornava esse fruto ainda mais gostoso. Então Abraão, sendo um grande empreendedor, tendo uma visão maravilhosa, ele escolhe plantar uma árvore, um bosque. Se foi um bosque, não foi uma árvore só, ele plantou várias árvores. Ele fez uma plantação ali de tamargueiras. E aí ele se beneficiava desse fruto, tanto para a família dele, quanto para os viajantes que porventura passassem por ali. Então, só para você ter uma ideia de como a Bíblia fala sobre a questão do empreendedorismo. E empreendedorismo não é isso? É você olhar uma situação adversa com outros olhos, né? Com uma perspectiva de melhorar a vida de alguém e até a sua própria vida. Então, a Bíblia fala sobre isso. E agora eu vou dar algumas dicas para vocês que estão aqui me ouvindo, né? Nessa live aqui, vão me ouvir depois. Dicas importantes para você que quer empreender numa visão bíblica. Alessandra, eu sou uma empreendedora, ou uma pequena empreendedora, ou um pequeno empreendedor.
que a Bíblia tem a me dizer sobre isso? Que conselhos a Bíblia tem para me dar em relação ao empreendedorismo? A Bíblia tem vários conceitos. Eu poderia fazer várias lives sobre esse assunto, mas eu só vou fazer uma hoje, né? Mas eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui vai te ajudar bastante. Então, primeiro conselho, aí vai. Primeiro conselho para você que é empreendedor, um pequeno empreendedor ou você que quer empreender. Você precisa distinguir entre o que é importante e o que não é importante. Anota isso. Todo empreendedor precisa distinguir entre o que é importante e o que não é importante. Ser decidido. Você precisa ser decidido. Poucas pessoas são decididas. Você precisa se manter firme nas suas decisões. Você precisa eliminar coisas que não estão dentro do seu propósito, se você quer empreender. Você tem que pegar uma linha, um foco, eu vou fazer isso, e tudo aquilo que não vai agregar valor a esse propósito ou a esse teu empreendimento, você tem que abrir mão. Então, é um conselho muito importante que a Bíblia nos dá sobre a questão do empreendedorismo. E que versículo eu posso usar para apoiar isso? Tiago, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8. Quando Tiago fala assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, porque o que duvida é como a onda do mar, que é levada de um lado para outro. A pessoa que não tem um objetivo ou não tem uma visão do que é importante e do que não é, ela fica aqui e ali, aqui e ali. Essa pessoa que duvida ou que não tem firmeza em nada, ela não consegue ir para frente. Ela não vai para frente. Então, já se fala, uma pesquisa que se fala que se você for pedir algo para alguém, você tem que falar num tom de voz alto. Um tom audível. Você tem que falar com firmeza. Se você elevar a sua voz 10%, só de falar 10%, um pouquinho mais alto, você já agrega um valor àquilo que você está querendo mostrar. Se você andar 20% mais rápido, você vai estimular outras pessoas a agirem favoravelmente a você. E vai aumentar o seu nível de confiança para as pessoas que estão ao seu redor. Então, olha só, são dicas simples que a Bíblia fala sobre isso, né? O livro de Tiago fala sobre isso. Então, se você quer empreender ou você quer ser um empreendedor numa visão bíblica, a primeira coisa que você tem que fazer é distinguir entre o que é importante e o que não é importante. Você vai ter que aprender a separar do seu propósito aquilo que vai agregar valor para você e aquilo que não vai agregar valor para você. Lembra de Ruth? Ruth, ela era decidida. Ruth sabia o que era importante para ela e ela falou isso com precisão, com decisão. Ela sabia o que ela queria. Tô falando de Ruth, uma mulher da Bíblia, tá, gente? Porque aqui a gente fala sobre tudo, mas numa visão bíblica. Livro de Ruth, o livro bíblico que está na Bíblia, fala sobre Ruth. Ruth falou assim, olha, para Noemi: aonde você for, eu vou. Aonde você for, eu vou. Onde você ficar, eu vou ficar ali também. Então, Ruth era uma pessoa decidida. Ela sabia o que ela queria e ela disse isso para sua sogra Noemi, né? Ela disse o que ela queria fazer e ela foi muito ousada falando aquilo que ela já tinha decidido em relação a isso, e Noemi não teve outra alternativa a não ser deixar Ruth ir com ela para Belém. Então, primeira dica é essa. Segunda dica que eu dou para quem é empreendedor ou quer empreender alguma coisa na sua vida: o lugar faz muita diferença. Preste atenção nisso. O lugar faz muita diferença. O ambiente importa muito, gente. Se você plantar banana aqui no Brasil, legal, você vai se dar bem. Agora, se você for plantar banana lá no Alasca, isso não vai dar certo. Por quê? Por causa do clima, por causa do ambiente. Então, o clima é importante para que a semente se desenvolva. Então, você precisa entender isso. Nós somos sementes. Nós somos sementes. E os nossos produtos também são sementes. Talvez seja necessário você mudar de local. De repente você tem um bom produto, né? Mas você não está no local certo, né? Eu já ouvi alguém falando aí na internet, que a gente vê muito vídeo, assiste muita coisa, que uma garrafinha de água, né? Uma garrafinha de água num ambulante vende R$2, R$2,50. Se você comprar essa mesma garrafinha de água no aeroporto, ela está custando R$8, R$9. Se você for comprar essa mesma garrafinha num hotel, dependendo do hotel que você esteja, vai ser R$12, R$14 uma garrafa d'água. Então, o ambiente importa muito.
Então, às vezes, a pessoa não tem esse feeling de saber que, poxa, isso aqui não é um ambiente para o meu produto, ou não é o ambiente para mim, né? Às vezes você vai ter que ser preciso você mudar de local para liberar o potencial de sucesso que você tem ou que o seu produto tem. A gente precisa entender também que o sucesso vai exigir participação das pessoas. Você nunca vai ter sucesso fazendo nada ou com seu produto, ou mesmo, de repente, é você mesmo que é o valor, né, que você quer agregar, se você não tiver a participação de pessoas. Não existe sucesso no empreendedorismo sem pessoas. Não existe, gente. Você não consegue fazer nada sozinho. Então, às vezes, você vai ter que deixar o conforto da sua casa, né, para você conseguir sucesso naquilo que você está almejando. Abraão, vou falar de Abraão de novo. Abraão teve que fazer uma mudança geográfica. Deus fala com Abraão: Abraão, sai da sua terra, sai da casa do seu pai, no meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Aí não vai dar para mim trabalhar com você. Onde você tá, nesse lugar, nesse local, não vai ter como eu liberar aquilo que eu tenho para liberar na sua vida. Então, às vezes, mudanças geográficas serão necessárias. Um outro exemplo é José. Eu falei muito sobre José, estudando de janeiro a agora, final de outubro, né? O mês todo, né? Esses meses todos eu estudei sobre Gênesis e a gente falou muito sobre José. José também experimentou um sucesso incrível quando ele saiu de dentro da sua casa. Ainda que essa saída não foi assim boa, né? Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, mas mesmo assim, José experimentou um sucesso inacreditável em outra nação, que foi o Egito. Isso está escrito lá em Gênesis 41, do versículo 39 ao versículo 44. A própria Ruth, que eu já falei, ela se dispôs a abandonar sua família incrédula e pagã lá em Moabe e seguiu para Belém. Quer dizer, ela teve que deixar algumas coisas para trás para que ela pudesse destravar o futuro dela. E o que acontece com Ruth quando ela toma essa decisão? Ela encontra lá em Belém, Bet-Elen, né, em hebraico, ela encontra lá em Belém Boaz, que era um membro altamente abençoado e rico daquela comunidade, se casa com ele e entra na genealogia de Jesus. Na realidade, Ruth foi a bisavó de Davi e Davi é um descendente de Jesus. Na linhagem de Davi veio Jesus. Então, olha só, Ruth teve que deixar para trás alguma coisa para alcançar um sucesso na frente, lá no seu futuro. Então, empreendedores têm que entender que muitas vezes você vai ter que deixar algumas coisas para trás, sair de alguns lugares para experimentar o sucesso na sua vida profissional ou mesmo no seu empreendimento. Então, olha só, já dei 2 dicas, vamos para a terceira. Uma outra dica sobre empreendedorismo na Bíblia. Se você é um empreendedor ou quer ser um empreendedor, você precisa criar um ambiente, preste atenção, você precisa criar um ambiente que o mantenha estimulado. Deu para entender? Você cria alguma coisa, você precisa ter um ambiente para que isso flua de você. O ambiente, ele importa. Quando você está empreendendo, o ambiente importa. O ambiente que criamos determina aquilo que a gente vai produzir. Olha, aqui eu estou fazendo a minha live aqui no meu espacinho, né? No meu espacinho aqui, que é uma copa que já virou biblioteca, né? Mas nesse lugar eu sinto fluir as coisas que eu preciso fazer. Vocês sabem que eu comecei esse ano escrevendo, né? Estou aqui com o meu livro aqui, Mulher de Visão. Já escrevi um livro infantil, deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês, que foi O Príncipe da Água, né? E já tem outro saindo aí, né? Já tem outro livrinho saindo aí. Então, o meu tipo de empreendedorismo é a escrita, né? Eu quis ser escritora e, graças a Deus, estou conseguindo fazer isso. Mas onde eu me mantenho estimulado? No ambiente que me deixa estimulado. Um ambiente aqui, para mim, não tem lugar melhor para me criar aqui no meu espaço, com os meus livros. Aqui eu tenho muito livro, gente, muito.
minhas canetas, meus lápis, folha. A folha branca para mim é o material mais criativo do mundo. Uma folha branca para mim é o material mais criativo do mundo. Eu tenho muito aqui também espalhado, porque numa folha você coloca uma letra de música, numa folha você cria um projeto, você escreve, você desenha um croquis. Então, uma folha para mim é a coisa mais criativa que se poderia inventar. É uma folha, um papel em branco. Então, você precisa ter um ambiente que mantenha você estimulado, né? Um ambiente especial. Por quê? Porque o foco que você escolhe para a sua vida exige isso, exige um ambiente especial. Você deve dedicar atenção a essa atmosfera. Você precisa controlar esse ambiente. Então, às vezes acontece, vamos dar um exemplo, eu sou professora também. Às vezes eu preciso escrever alguma coisa, um relatório, alguma coisa. Às vezes eu estou na secretaria ou estou em outro lugar da escola e eu imediatamente vou para a minha sala. Por quê? A minha sala é um ambiente que me traz conforto para fazer o que eu preciso fazer. Quando eu quero criar uma nova história, escrever uma nova história, aqui para mim é o melhor espaço para mim. Aqui eu me sinto energizada. Quando eu assim, olho para os meus livros, passo aqui por dentro dos meus livros, parece que toda essa criatividade, essa energia dos livros entra em mim e eu consigo criar coisas novas, coisas diferentes, histórias diferentes. Então, o ambiente, ele influencia a sua decisão. Você é uma empreendedora culinária, né? Você faz biscoitos ou faz aqueles bolinhos, né? Ou faz tortas. Você precisa ter um ambiente favorável para você fazer as suas coisas. Imagine que você vai criar seus bolos, seus recheios num ambiente de cozinha todo desorganizado, todo bagunçado. Como vai ser isso? Então, que se você quer melhorar no seu empreendedorismo, você precisa controlar o ambiente também. Vou dar um exemplo assim, muito clássico para você entender sobre essa questão de ambiente. Quando você vai a uma loja de grife, uma loja famosa, de uma marca famosa, geralmente que tipo de música você ouve nessa loja, né? Quando é uma marca de grife, uma marca famosa. Aquela música tranquila, né? Com estilo clássico, porque são pessoas com maior nível de dinheiro que vão ali. Então, a loja faz um clima ali para que a pessoa se sinta à vontade para comprar. Quando você vai numa loja onde os jovens compram, uma loja que é mais frequentada por jovens, como é a música que está tocando lá? Só para você ter uma ideia, só para você pensar um pouquinho. É aquela música mais acelerada, é aquela música que vai estimular a pessoa a comprar, né? Toda vez que eu entro no ambiente, eu já fico observando o ambiente, porque é toda uma ambiência para te fazer comprar, para te fazer adquirir aquele produto, né? Isso é marketing, gente. Então, se as pessoas usam isso, as grandes lojas, departamento usam isso, nós temos que prestar atenção nisso se a gente quiser também ser um bom empreendedor. Então, as cores afetam a gente emocionalmente. Eu já ouvi dizer que os fisiculturistas, aquele pessoal que trabalha com o corpo, se eles tiverem uma parede pintada de rosa, cai muito a questão do condicionamento. Então, pessoas que trabalham com o corpo, até as cores que são pintadas ali tem que ser uma cor que estimule a pessoa a se exercitar. Tem tudo isso, tá? Tem pessoas que estudam, são especializadas nisso aí. Então, as cores afetam o nosso emocional. E aí, você precisa também descobrir que tipo de ambiente e atmosfera vai extrair o melhor de você. Se você é um empreendedor que cria, né, que faz um desenho, não sei, pode ser qualquer máquina, fábrica, qualquer coisa que você faça, que você crie, você precisa saber onde eu vou fluir. Onde eu vou fluir? Que ambiente eu vou fluir melhor? Você tem que perceber isso para você ter sucesso no seu empreendimento. Então, você só vai produzir com excelência, ao máximo, quando tudo ao seu redor tiver tudo certinho, né? Tudo organizado. E isso é uma realidade. Então, é uma dica aí também que a gente dá em relação a empreendedorismo. Uma outra dica, valorize aquilo que fascina você. A fascinação, ela exerce um grande poder sobre a gente.
E a gente só vai obter sucesso naquilo que realmente nos fascine. Por exemplo, eu não daria certo fazendo comida para vender, fazendo quentinha para vender, né? Não daria certo. Primeiro porque eu não sou muito fã de cozinha. Eu até cozinho, mas não gosto muito. Não é a minha pegada. Não gosto muito de cozinha. Então, como que eu vou empreender numa coisa que eu não gosto? Então, você tem que empreender naquilo que você gosta de fazer. Eu gosto muito de ler. Então, empreendedorismo para mim que vai dar certo é na questão da leitura, da escrita, e eu já entrei aí nisso aí porque é uma coisa que eu gosto. Então a fascinação é aquilo que ocupa o teu pensamento, que ocupa o seu tempo. Então a gente só vai ser lembrado por aquilo que nos fascina. Vou dar um exemplo. O Henry Ford, quando você pensa em Henry Ford, você vem na tua cabeça o quê? Automóvel. Quando você pensa em Thomas Edison, você pensa nas invenções dele, principalmente a lâmpada, né? Quando você pensa no Billy Graham, você pensa em quê? Evangelismo. Foi uma pessoa que evangelizou milhares de pessoas, que viajou pelo mundo inteiro evangelizando. Quando você pensa em avião, você lembra de quem? Santos Dumont, né? Que foi o criador do avião. Nos Estados Unidos o pessoal fala que foi os irmãos Wright, né? Eu discordo, eu acho que foi Santos Dumont mesmo. Mas, enfim, nós só seremos lembrados por aquilo que nos fascina. Então, para você ser um empreendedor de sucesso, você tem que fazer algo que te fascine. Então, você vai se dedicar àquilo que te fascina. Agora, presta atenção nos 4 inimigos da fascinação, que é o quê? O cansaço, o excesso de tarefas, o número excessivo de compromissos e o ato de colocar Deus em último lugar no seu dia. Não vai dar certo. Quer empreender com sucesso? Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu posso estar falando de qualquer assunto aqui, mas eu tenho que falar sempre das verdades bíblicas. O que a palavra de Deus diz? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Então, preste atenção, gente. Deus em primeiro lugar. Você quer empreender, quer ser uma pessoa de sucesso, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, prioridade na sua vida, e aí se dedique àquilo que te fascina. Com certeza, chamar Deus para o seu negócio, chamar Deus para o seu empreendimento é a melhor coisa que tem. Eu sempre digo que eu sou sócia de Deus. Eu tenho um sócio assim maravilhoso, que é Deus. Eu sou a sócia minoritária. O sócio minoritário é aquele que não tem nada, é 1% das ações, não tem nada, não manda nada, não sabe de nada, tem que pedir permissão para o sócio majoritário. No meu caso é Deus, né? Então, uma sociedade em que Deus é o teu sócio, nada vai dar errado, só tem tendência só a melhorar, a prosperar e a ser abençoado. Uma outra dica que eu quero dar para você, que é o empreendedorismo em relação à palavra de Deus, esteja disposto a começar de baixo. Tem pessoas que querem ser empreendedoras, mas elas não querem começar de baixo, não. Elas não querem. Elas querem começar já lá de cima. Isso não existe, gente. As pequenas coisas, elas têm importância. Deixa eu falar uma coisa para você. Pequenas dobradiças movem portas enormes. Chaves pequenininhas destrancam cofres que contêm milhões de dólares. Um volante pequeno determina a direção de uma grande carreta. Então, não despreze as coisas pequenas. Não despreze os pequenos começos. Tem muita gente que nunca vai realizar um fato extraordinário, nunca vai ter sucesso em nada. Por quê? Porque elas querem começar de maneira espetacular. E não existe sucesso de maneira espetacular. No livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 10, diz assim: quem despreza o dia das coisas pequenas? Olha, o que eu estou falando está na Bíblia. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Então, nunca despreze um começo singelo. Nunca despreze um começo singelo. Você precisa começar de um jeito, de algum jeito. E às vezes
né, quase sempre será de um jeito pequeno, será aos poucos, né? Se você conhece a história do McDonald's, você já leu, já se interessou para conhecer a história do McDonald's? Eles começaram com uma lojinha, né, vendendo cachorro-quente, hambúrguer de batatas, algumas coisas. Depois eles viram que o hambúrguer saía mais, se dedicaram ao hambúrguer, se dedicaram a ter pessoas fazendo tudo muito rápido, meninas e meninos entregando de patins bem rápido os pedidos, né? Depois uma pessoa que tinha uma visão se interessou de levar essa franquia lá para o centro da cidade, vamos dizer assim, né? Lá para os Estados Unidos, bem lá no centro, e aí a rede fast food McDonald's foi crescendo. Hoje é uma rede multimilionária. Então começaram pequeno e cresceram, né? Tem muitos exemplos disso, pessoas que começaram pequeno. Então, vamos voltar para a Bíblia de novo. Ruth, ela começou a vida como uma garota moabita ignorante, uma pessoa que não sabia de nada, não tinha conhecimento de nada, mas ela deu atenção a coisas pequenas, a tarefas pequenas. Então, Ruth se tornou a bisavó de Davi e deu início à linhagem de Jesus. Por quê? Porque ela não teve medo de começar pequena, ela não teve medo de abrir mão do passado, de ir em busca do seu futuro, ela não teve medo de trabalhar num campo, né, pegando comida, porque ela era viúva e era pobre, e ela nunca escondeu isso de ninguém, né? Porque tem pessoas que querem aparentar uma coisa que não é, né? E aí são pessoas que se enganam, elas tentam enganar os outros e elas se enganam também. Viver de um jeito que não é para viver, aparentando uma coisa que não é. Nós precisamos ser humildes, ser simples, assim como Ruth, começar com pequenas tarefas, começar de baixo e com certeza Deus, ele prospera, ele abençoa o nosso esforço, o nosso trabalho. A Abigail é um exemplo também de uma pessoa que levou almoço para os soldados famintos de Davi e acabou se casando com o rei Davi depois. Tudo porque ela não desprezou o dia das coisas pequenas. Então, olha, já dei aí 5 dicas para você sobre empreendedorismo à luz da Bíblia. Uma outra dica que eu quero dar para você: estabeleça objetivos e atualize esses objetivos sempre. Uma pessoa sem objetivo, ela não chega em lugar nenhum, né? Relembrando aí a historinha da Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela estava perdida ali, ela não sabia para onde ir, ela viu um gato e perguntou: olha, essa estrada aqui leva para onde? Aí o gato pergunta: para onde você quer ir? Aí ela: não sei, para qualquer lugar, não interessa o lugar, qualquer lugar serve. Aí o gatinho falou para ela: se qualquer lugar serve, qualquer caminho que você pegar serve, né? E não estava errado. Então, hoje muita gente faz igual a Alice, não sabe onde quer chegar, não sabe onde quer ir. Então essas pessoas têm muita dificuldade de alcançar sucesso, lograr sucesso em alguma coisa que faz. Então a gente precisa ter um objetivo. Quando você determina exatamente o que você quer, a sua mente descobre como vai fazer isso, né? Quando você projeta um objetivo, um alvo, a sua mente vai te dar um mapa para você alcançar aquilo. Agora, se você não tem objetivo nenhum, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, o segredo de um empreendedorismo que vai dar certo, né? De uma empresa que vai dar certo, de um negócio que vai dar certo, é você ter um objetivo também e seguir uma rotina. Porque quando você traça um objetivo, né? Você traça um planejamento, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? Você traça um planejamento para atingir aquele objetivo. E aí você vai dando passos pequenos naquele objetivo até chegar àquilo que você quer. Então você precisa investir tempo em planejamento. Presta atenção, gente. Campeões fazem planos. Quem tem objetivo, quem é um campeão, ele faz planos. Os campeões tomam decisões que produzem um futuro que eles desejam. Agora, perdedores, eles só têm decisões para agora. Quem é um perdedor só pensa no hoje, só pensa no agora. Campeão não. Campeão tem objetivo para frente, objetivo para o futuro. E onde está escrito isso? Vamos lá. Provérbios, capítulo 24. Abre a sua Bíblia aí. Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4. Com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma.
Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então, preste atenção. Aqui, o sábio está falando que com conhecimento, com inteligência, com sabedoria, se edifica a casa. E com inteligência essa casa se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens. Então, o que é um planejamento? Planejamento é uma lista por escrito de atitudes necessárias para você alcançar um objetivo. Eu preciso ter um planejamento naquilo que eu quero. E qual o nosso maior exemplo? Jesus, gente. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus planejou o nosso futuro. Preste atenção, gente. Jesus, sendo Deus, sendo Filho de Deus, ele planejou o nosso futuro. Irmã Alessandra, onde está escrito isso? João 14, versículo 2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus, que era Jesus, se planejou. Jesus falou: eu vou para a casa do meu pai, mas lá tem muitas moradas e eu vou preparar um lugar para vocês. Isso é planejamento. Presta bem atenção. Nosso Deus, o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve também, presta atenção, gente. O nosso Deus determinou o dia do nascimento de Jesus. O nosso Deus determinou o dia da crucificação de Jesus. Ele determinou a ressurreição de Jesus. Tudo isso, sabe quando? Antes da fundação do mundo. Sabe o que é isso, gente? Isso é planejamento. Irmã Alessandra, a senhora está exagerando. Não é bem assim. É bem assim. Nós vamos ler agora. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Olha o que está dizendo aí. Adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então presta bem atenção, quando Deus fundou o mundo, quando não existia nem homem, não existia nada, Deus já tinha preparado Jesus para nascer, viver aqui, morrer, ressuscitar em favor da humanidade. Isso que eu chamo de planejamento, gente. É isso que eu chamo de planejamento. Então, a Bíblia fala ou não fala sobre empreendedorismo? Fala. Planejamento faz parte da matéria empreendedorismo. Ninguém vai empreender nada na vida. Ninguém vai abrir uma empresa, criar um negócio, inventar um produto que agregue valor à vida das pessoas sem planejamento. Então, nosso Deus, eu acho isso maravilhoso, o nosso Deus, ele determinou a data de uma refeição, de um banquete do casamento do Cordeiro, gente, com 6.000 anos de antecedência. Você sabe o que é isso? Isso está escrito lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. O banquete das bodas do Cordeiro já está preparado há mais de 6.000 anos atrás. Deus já preparou tudo, está tudo preparado. Então, nosso Deus é um excelente planejador. E Deus sempre honrou os homens que fizeram planos. Você pode pegar sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Todos os homens que sentaram e fizeram planos para o bem, Deus honrou esses planos. Então, hoje a gente está falando aqui de Bíblia e de empreendedorismo. A Bíblia, a palavra de Deus, é o plano de Deus para nós. É o plano de Deus para o mundo e é o plano de Deus para a eternidade. Então tá tudo aqui, o planejamento de Deus para a nossa vida material, para a nossa vida espiritual, para a eternidade, tá tudo escrito aqui. Então é uma prova inegável que Deus pensa antecipadamente. Então, se você quer empreender na sua vida, você precisa de um planejamento. As coisas não acontecem do nada. As coisas não acontecem do nada. E isso, assim, eu posso dizer dentro da minha área, né? Dentro da minha área. Quando eu escrevi esse livro aqui, eu escrevi num formato de computador muito antigo, gente. Muito antigo. Eu comecei a digitar página por página lá em 2007, para você ter uma ideia. 2008... escrevi mais um pouco, quase terminando. Quando chegou em 2012, 2013, escrevi mais um pouco, né? E eu sonhava de colocar esse livro na rua.
que as pessoas pudessem conhecer essa história, esse livro baseado em Provérbios 31, que fala de uma mulher de visão, uma mulher empreendedora. Por isso que eu trouxe ele para te mostrar hoje. Uma mulher empreendedora. Eu planejei as etapas, né? E depois eu planejei para que ele fosse editado por uma editora. Tudo teve um processo. Não foi uma coisa rápida que aconteceu de uma hora para outra. Teve um planejamento. Então, se você quer ter sucesso em alguma área da sua vida, você precisa planejar. Vamos para outra dica. Já estamos indo para o finalzinho aí. Uma outra dica de empreendedorismo na Bíblia. Termine aquilo que você começar. Não tem como ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa abençoada, se você nunca termina o que você começa. Tem pessoas que têm muita iniciativa, mas não tem acabativa, não termina nada. Começa um curso, não termina, entra numa aula, não termina nada na vida. Essas pessoas não vão lograr sucesso. Por quê? Você precisa começar e você precisa terminar. Pessoas extraordinárias, elas concluem as suas tarefas. Nós temos que aprender a começar e temos que aprender a terminar. Onde está escrito isso? Provérbios 13, versículo 19. Vamos lá. Provérbios 13, versículo 19. Diz assim: o desejo que se cumpre agrada a alma. O desejo que se cumpre agrada a alma. Então, isso traz um bem-estar para a nossa vida. Quando a gente começa alguma coisa e a gente encerra aquele ciclo e termina, isso diz para o nosso cérebro: você começou e terminou, agora você está apta para o próximo desafio. Quando você não termina nada, no teu cérebro fica sempre algo inacabado. E isso aí vai desviar a tua atenção, vai te trazer 2 focos e você não vai conseguir fazer nada. O que os domadores de leões fazem para domar leões? O que eles fazem? Eles dão 2, 3 focos diferentes. Aí eles conseguem domar o leão, porque o leão, a força dele está no foco de uma coisa só. Se você consegue distrair o leão com vários focos, você tira a força dele. Isso acontece com a gente também. Por isso é necessário você começar e você terminar. Eu já fiz até um vídeo sobre isso na minha página de literatura. A importância de terminar um livro. Tem gente que começa um livro e não termina. Começa um livro e não termina. Começa um livro e não termina. Isso dificulta. Da próxima vez, é quase certo você não conseguir terminar o livro também, porque isso você vai criando um hábito, e um hábito muito ruim de não terminar as coisas. Então, para ser um bom empreendedor, comece e termine. Uma outra dica que eu posso dar aqui em relação a empreendedorismo na Bíblia, numa visão bíblica: faça ajustes necessários constantemente. Faça ajustes. Então, gente, aparência importa. Aparência importa. As pessoas veem como você é antes de ouvir o que você é. Deu para entender? Você passa uma mensagem. Você, na realidade, você é um sistema de mensagem ambulante. Todos nós somos sistemas de mensagem ambulante. Se você tem um produto, dá um exemplo de um produto. Se você tem um produto, você precisa se preocupar com a aparência desse produto. Porque às vezes o produto é muito legal, mas você não se preocupa com a aparência dele. Isso vale pra gente também. Já está comprovado. A pessoa vai olhar para você. Se agradar aquilo que está em você, aí ela vai querer te ouvir. Mas se a pessoa olha para você e já não se agrada, ela não vai querer ouvir o que você quer falar. Por isso a gente tem que ter cuidado com a aparência, porque nós somos um sistema de mensagens. Poxa, eu tenho aqui uma história, mulher de visão. Eu peguei Provérbios 31 e destrinchei ali versículo por versículo, provando a minha tese que essa mulher de Provérbios 31 é uma mulher que tem visão, que ela enxerga além das aparências. Eu poderia colocar qualquer imagem aqui na capa, mas eu precisava colocar uma imagem que desse essa ideia de visão, de enxergar as coisas. Então eu preferi colocar, 2 olhos. Tá aqui o título do livro, meu nome e apenas 2 olhos.
Então você já sabe que é um livro que vai te incentivar a enxergar as coisas de um ponto de vista que talvez você não tenha enxergado até hoje. Então, a aparência importa sim. Então você precisa fazer ajustes sempre que necessário, né? O pastor Luciano colocou, ela também é empreendedora. Com certeza. Essa mulher de Provérbios 31 aqui, né, que eu retratei aqui no meu livro, Mulher de Visão, retratada na Bíblia, ela é uma mulher empreendedora. E se você for olhar lá, compra o meu livro, gente, para você saber direitinho as coisas que eu tô falando aqui. Ela era uma mulher preocupada com a aparência. A Bíblia diz que ela se vestia como uma rainha e vestia a sua casa com vermelho. Se você prestar atenção no texto, está falando lá. Vermelho, púrpura, cor da realeza. Por quê? Ela queria passar uma imagem sobre a família dela. Então, a visão, ela importa muito. A aparência, ela importa muito. O seu produto também é uma mensagem. Então, se você é um empreendedor, você tem que ter preocupação com a imagem do seu produto. Você precisa ter essa preocupação. Tudo que a gente compra ou adquire é baseado em aparência. Não adianta a gente fugir dessa realidade. Então você precisa fazer ajustes. Se você é um empreendedor, como está à frente da minha loja? Eu tenho uma loja. Gente, vamos melhorar a aparência dessa loja. Vamos fazer um slogan legal que chame atenção, né? Dentro daquilo que você vende, dentro daquele serviço que você oferece. Então você tem que fazer sempre ajustes naquilo que você está empreendendo. Se você não fizer isso, você não vai ter sucesso, tá? E por último, olha, hoje eu fui rápida, falta 5 minutos para terminar. E por último, eu vou falar uma coisa que é muito importante em relação a empreendedorismo. Tenha confiança em suas particularidades. Tenha confiança em suas particularidades. Você é importante. Deixa eu falar isso para você. Você é importante. Eu sou importante. Algumas pessoas não merecem que você gaste tempo e energia com elas. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, você precisa entender que você não pode gastar o seu tempo precioso com pessoas que não te valorizam ou que não valorizam o seu produto. Então preste bem atenção, você não tem que provar nada para ninguém. Nós não precisamos ter que provar nada para ninguém. Nós somos filhos de um Criador notável. Nós temos a mente de Cristo. Você tem dons e talentos que Deus depositou na sua vida. Eu tenho dons e talentos que Deus depositou na minha vida. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que celebrar esses talentos que Deus nos deu. Celebrar esses dons que Deus nos deu e encontrar maneiras de usar essas habilidades, de usar esses dons para melhorar a vida das pessoas e ajudar pessoas. Sempre vai ter alguém que precisa de você. Sempre vai ter alguém que precisa do seu produto. Então, para alcançar sonho e objetivo, a gente não tem que ficar desperdiçando a nossa energia tentando provar algo para as pessoas. Não! E isso foi uma coisa que eu aprendi, né? Eu tenho aprendido e eu sempre falo isso. Você precisa estar onde você é celebrado e não onde você é tolerado. Ah, irmã Alessandra, mas eu tenho produto, ninguém liga pro meu produto. De repente você está no lugar errado. Você está no lugar errado. De repente você tem que fazer uma mudança geográfica para apresentar o seu produto. Porque, de repente, as pessoas que estão perto de você não estão valorizando você ou o seu produto, né, ou o seu empreendimento ou o seu negócio, mas, de repente, em outro lugar, esse produto vai ser muito bem aceito. Ou você mesmo será muito bem aceito em outro lugar. Então, a gente precisa descobrir o nosso valor, o valor do nosso produto, o valor do nosso empreendimento e fazer a coisa certa. É o que eu falei aqui no começo. Uma garrafinha de água aí na rua, né, num vendedor ambulante, custa R$ 2,50, R$ 3. Se você for comprar lá num armazenzinho, numa lojinha em Campo Grande, R$ 5. Se você for comprar essa mesma garrafa de água lá no aeroporto, R$ 10. Se você for comprar essa garrafa de água num hotel, dependendo do hotel que você esteja, R$ 15. Desse jeito. Então, o lugar também importa. O lugar importa. É a mesma água, é a mesma garrafa, só que o valor muda dependendo do lugar que você esteja. Então, quem é empreendedor precisa entender isso também.
Então a Bíblia, ela fala exatamente sobre isso. E aí eu quero te dar a dica, né, de hoje, né, sobre empreendedorismo. Quero dar essa dica super importante para você, Mulher de Visão. Esse livro, gente, é maravilhoso. Eu escrevi para mulheres, mas os homens podem ler tranquilo e aprender bastante, tá? Essa mulher tinha uma visão fora de série. Essa mulher usou todos os dons e os talentos dela para agregar valor para sua família e agregar valor para outras pessoas. Essa mulher, além de cuidar bem da sua casa, seu marido, seus filhos, ela era uma empresária, né? Ela fazia à noite, né? Quando a Bíblia fala que a lâmpada dela não se apagava à noite. Ela trabalhava até à noite. No fuso, na roca, ela fazia cintas, vendia aos mercadores. Ela comprou uma vinha, ela comprou um terreno, plantou uma vinha ali. Ela, para quê? Para produzir vinho, que era visão, né, gente? Uma dos líquidos mais importantes da antiguidade, e é até hoje, né? Que demandava lucro para ela e para a família dela, água e vinho, né? É um produto certo para vender e ter retorno, ter lucro. Essa mulher de Provérbios 31 era uma mulher de visão, uma mulher empreendedora. Então tem muita coisa legal aqui, muita coisa importante para você ler, estudar e aprender. A maneira como você olha faz toda a diferença na sua vida, as escolhas que você faz, né? Aqui fala de sonho, fala de talento, fala de enfrentar o futuro sem medo, né? Fala de beleza, né? Fala de beleza, fala de muita coisa. Então a dica que eu dou para você hoje nessa live aqui sobre Bíblia e empreendedorismo, o livro Mulher de Visão. Onde você pode adquirir esse livro? Você pode adquirir esse livro em todas as plataformas de compra, né? Magalu, Submarino, Amazon. Todas as plataformas de compra, você pode colocar lá Mulher de Visão, Alessandra Firmo, e você vai adquirir esse livro aqui que vai te abençoar muito, muito mesmo. O livro está sendo bem aceito, muita gente já leu, gostou, deu feedback positivo, então quero te dar essa dica aqui de livro para a live de hoje. Também gostaria de dar uma outra dica de livro super interessante sobre empreendedorismo, esse daqui, ó. Esse livro aqui do Mike Murdock, muito bom. O título dele é O Empreendedor Fora do Comum. Lições muito legais mesmo. Algumas delas eu falei aqui na live, nem todas, algumas, né? E eu quero te dar essa dica. Então a dica de hoje são esses 2 livros aqui para você aprender um pouquinho mais sobre empreendedorismo. Tenho certeza que você vai amar. E a Bíblia, com certeza, né, gente? O manual de empreendedorismo tá aqui. A palavra de Deus, ela tem resposta para todas as coisas. Então, quero finalizar aqui a nossa live de hoje. A nossa primeira live com temas. Agora em novembro só serão temas. Próxima quinta-feira nós vamos falar sobre criatividade, que tem tudo a ver também com empreendedorismo. A Bíblia e a criatividade vai estar incrível. Convido uma pessoa para participar. Vamos estar terminando aqui a nossa live. Quero agradecer a Deus pela sua presença, pela sua participação. Alguns já entraram, alguns já saíram. Você não está falando se eu vou apresentar o livro novo. Não, ainda não. Meu livro novo já está saindo. Meu próximo livro infantil, eu falei para vocês que eu virei empreendedora também, né, gente? Sou uma empreendedora. Já tenho esses 2 livros publicados, né? Esse é Evangelho Bíblico para Mulheres. Esse aqui foi um livro infantil lindo, maravilhoso, que eu lancei na Bienal em 2021. Foi uma benção, foi muito legal, está saindo bem também. E agora eu vou lançar mais um. Quem calou, o galo cantou. Mais um livro infantil. Já está saindo aí, o lançamento já está pertinho aí. Se Deus quiser, até mês que vem eu vou estar lançando meu próximo livro. Então eu estou falando de empreendedorismo, estou falando de mim também, né? Porque também sou uma empreendedora. Então que Deus te abençoe, te guarde. Dê uma semana, finalzinho de semana abençoada. Amanhã é sexta-feira. Deus te abençoe e te guarde. Toca nesse aviãozinho, envia essa live para alguém, abençoa a vida de alguém. E até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Beijo para todos.